técnico. E muitas vezes cético. A um nível que a pergunta, ok, e como isso muda a vida de alguém na segunda-feira, se perdeu completamente. A Bíblia virou um objeto de laboratório, não uma palavra viva. Entendi. E esse modelo foi importado para cá sem muito filtro? Exato. Criando teólogos que sabem tudo sobre a estrutura de um verbo hebraico, mas talvez não saibam consolar uma pessoa que está de luto. Faz todo sentido. E a fonte ainda aponta para uma atitude que parece ser um problema de ego. Teólogos que escondem o jogo. Essa parte é forte. A ideia de que alguns não compartilham o que sabem de forma clara ou por medo de serem superados. Ou pior, usando uma linguagem complicada de propósito só para parecerem mais inteligentes. O que cria uma barreira, né? Intimida as pessoas que genuinamente querem aprender. É o oposto do manejar bem a palavra. Vira um esconder bem a palavra. Mas existe outra forma de ver isso, certo? Se esse é o retrato da teologia que deu errado, qual seria o ideal? A fonte traz o pensamento de um autor, Vincent, que vai na direção completamente oposta. Para ele, virar as costas para a teologia é o mesmo que se recusar a conhecer a Deus. Ele eleva o tom da discussão de uma forma radical. Totalmente. Ele diz que a teologia é a atividade humana mais importante. Não é uma das atividades, é a mais importante. Porque é ela que define e dá significado a tudo mais que uma pessoa pode pensar ou fazer. Ok, mas dizer que é a atividade mais importante soa um pouco exagerado, não? Como isso se aplica, sei lá, a um engenheiro, um médico? Parece uma ideia muito abstrata. Eu acho que a provocação do Vincent é exatamente essa. Ele diria que a forma como o engenheiro projeta uma ponte com integridade, pensando na segurança, ou como o médico trata um paciente com compaixão. Tudo isso é influenciado pela teologia dele. Exatamente, pela sua visão de mundo, de humanidade, de propósito. Não é sobre todo mundo virar teólogo profissional, mas sobre a teologia ser o sistema operacional que roda por baixo de todas as outras atividades da vida. Gostei dessa analogia do sistema operacional. E essa ideia de prioridade total é reforçada por uma história pessoal do autor da aula. A da encruzilhada, né? Isso. Ele conta que, quando jovem, teve que escolher entre uma formação secular ou mergulhar na teologia. E ele foi contra todo mundo. Amigos, professores... Dizendo que era perda de tempo, de dinheiro, exato. Mas a convicção dele era simples. Se ele não estivesse bem com Deus, não adiantaria estar bem em nenhuma outra área. O resto todo ia desmoronar. É uma daquelas decisões que definem uma vida. E ele usa essa experiência para criticar a mentalidade do se sobrar tempo. Que ele vê em muitos pais, né? Primeiro faz medicina, engenharia, depois se desce a estudar a Bíblia. É tratar a fé como um hobby de fim de semana, não como o centro de tudo. Então, de um lado, a gente tem essa teologia relevante da Torre de Marfim, e do outro, essa visão de uma teologia que é o centro da vida. Como a gente conecta as duas coisas? Aí entra um autor chamado Rubens Musio, que parece oferecer uma ponte. No livro dele, O DNA da Igreja, ele argumenta que a teologia se torna prática quando alimenta as funções essenciais da igreja. Ele mapeia o que seria o DNA de uma igreja saudável usando 4 termos gregos. Isso. O primeiro é koinonia, que a gente traduz como comunhão, comunidade. A teologia serve para dar o porquê dessa união. A gente não está junto só para tomar café. Né? Tem um propósito, uma identidade. O segundo termo é o querigma, a proclamação. E aqui a fonte faz uma crítica pesadíssima. Pesadíssima. Diz que muitas igrejas hoje nem sabem mais o que é o evangelho. Se você perguntar, vão dizer que são boas novas, mas... Boas novas sobre o quê? A mensagem ficou vaga. O autor da aula lamenta que se ouve de tudo nos púlpitos. Autoajuda, psicologia positiva, dicas de empreendedorismo. Mas o nome de Jesus mal aparece. E a crítica vai até para as músicas. Hinos que falam de vitória, sem dizer quem é o vitorioso. Canções de amor tão ambíguas que poderiam ser para Deus ou para o namorado. Essa parte é muito forte. Ele cita um mentor da formação dele, um pastor chamado José Pimentel de Carvalho, que tinha uma regra de ouro no púlpito. Qual era? Ele dizia para os pregadores: se você pregar sobre o Antigo Testamento e não falar o nome de Jesus, você não prega mais aqui. Uau!